Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Só uma confirmação, por favor, se estão me ouvindo. Sim. Sim. E por favor, não sei se alguém que tá liberando aí tem uma pessoa que quer entrar, se puder dar permissão. Não sei se já deram, valeu. Já. Maravilha. A paz a todos. Hoje estou aqui para, mais uma vez, com a honra de trazer a palavra, uma palavra abençoada, um pouco diferente das que eu costumo trazer. Essas últimas semanas, conversei com bastante pessoas diferentes e tive de frente com lógicas, com argumentos que me fizeram entender, às vezes, o medo das pessoas de estarem conosco na comunidade cristã, de entenderem que Cristo salva, Cristo liberta, entenderem o que é Cristo em nossa vida, porque somos quem somos, né? Como nós nos tornamos quem somos. Acredito que as pessoas às vezes precisam, né? A própria Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, mas não só o povo de Deus, mas a forma de se evangelizar com conhecimento também, às vezes, faz com que as pessoas entendam de maneira mais clara o que nós seguimos, e me fez estudar um pouco para que eu pudesse conseguir alcançar essas pessoas e falar mais diretamente com elas de um jeito que elas pudessem entender, pudessem se sentir tocadas, pudessem se sentir na mesma sintonia que eu, e entender que não é uma coisa de outro mundo, não é algo inalcançável, uma coisa que se exige um sacrifício tão grande, que é o simples e puro evangelho, que não é um fardo. Na verdade, é como o próprio Jesus disse, né, que o fardo dele, o jugo é suave e o fardo é leve. Vou começar com uma breve oração. Senhor meu Deus, meu Pai, que nesse momento não seja eu falando, mas teu Espírito falando através de mim, que o Senhor alcance a todos os teus alvos e tua palavra reverbere no coração de cada um, Pai. Que o Senhor use o dom que me deste para que eu possa ensinar aqueles que vão ouvir e o teu discernimento na vida de cada um para que possam compreender o que o Senhor precisa que compreendam, para entender que só Tu é Deus e só Jesus Cristo salva e todas as demais coisas que são da Tua vontade, Pai. Assim, desde já, coloco em Teu altar essa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou pedir para nossa irmã Carolina já iniciar com o versículo que eu coloquei, por favor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muito bem. Eu vou pedir para você até segurar esse versículo, porque depois acho que vai ser até legal repeti-lo novamente. Esse versículo é a base da minha pregação de hoje, que eu poderia dar um tema genérico de Jesus na história e a história de Jesus e o plano dele para nós, trazendo para vocês um conhecimento de uma teologia diferente do que é o comum. Porque quando eu me deparei com pessoas, o principal argumento que eu tive das pessoas falando é que a nossa teologia, o nosso evangelho, que hora ou outra fala de livre-arbítrio e tudo mais, ela nos impõe um inferno como castigo, como se fosse a única opção para não querer ir para o inferno, servir a Cristo. Ok, não pude, infelizmente, me constrangi em constatar que a pessoa estava correta, porém, não 100%. E através desse não 100%, esse versículo é a base da minha pregação. A gente vai tratar primeiramente no Velho Testamento com referências que todos conhecem mesmo. Não vou nem citar muita coisa, só versículos assim que já são bastante conhecidos por alto. No Velho Testamento a gente tem ali Jesus Cristo sendo tipificado, sendo retratado de modo que a gente não sabe que vai falar dele. Mas as coisas acontecem para que quando João Batista fale de Cristo, as pessoas façam a ligação dos fatos históricos que ocorreram. Por exemplo, quando aconteceu tudo aquilo com Moisés, para as pessoas saírem do Egito, chegou aí a Deus a palavra até Moisés e Arão, e ele falou que o anjo da morte ia passar
e que passassem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, porque aqueles umbrais que tivessem o sangue do cordeiro, o anjo da morte não entraria lá. Portanto, os primogênitos daquelas casas não morreriam. Então vejam bem, o sangue ali libertou da morte. Graças a isso eles foram libertos do Egito. Só que isso passou a ser algo anual. Deus, ele colocou aquela celebração de libertação do Egito e aquilo tudo como algo anual, ou seja, cordeiro e tudo mais, e tornou-se basicamente a Páscoa. Então trouxe a ligação para o quê? Quando João Batista chegou e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles entenderam do que se estava falando. Se não tivesse acontecido aquilo, ele ia falar, qual foi, João? Que mané cordeiro aí? Esse cara aí não, cordeiro, falando coisa com coisa, tá indo contra todo mundo, isso aí não é cordeiro não, rapaz. As pessoas não iam entender muito bem do que ele estava falando, mas ele deixou tudo ali, claro, para que todos pudessem entender. Assim como também aconteceu quando Abraão foi sacrificar Isaac. Além de Abraão falar que Deus ia prover o cordeiro para si, quando ele foi sacrificar, o anjo não permitiu, bradou falando, pare. Por quê? Porque é o simbolismo de que nós não precisamos morrer por religião alguma. Deus não precisa mais do sacrifício de sangue. Pelo contrário, foi dado a ele um cordeiro para morrer no lugar de Isaac, assim como também Deus nos deu um cordeiro para morrer em nosso lugar. Pronto. Colocamos Jesus na história. E aí você pode estar se perguntando, beleza, onde Jesus se encaixa nessa palavra que eu trouxe de Romanos 8, 28, 29, onde ele entra? Então, o nosso evangelho, que trata de céu, inferno, salvação e condenação, ele é um evangelho que ganhou muita força após o ano 1517, e que por meio disso, ao se libertar do do catolicismo e tudo mais, a gente foi ganhando muito peso, muitas leituras diferentes do evangelho. O evangelho em si é que é chegado o reino de Deus e todo o resto. Mas o evangelho puro mesmo, hoje, ele está fragmentado em centenas de interpretações de pessoas diferentes. Você vai ver pessoas interpretando o evangelho de uma forma, por exemplo, uma igreja bastante tradicional interpretando o evangelho onde o Espírito Santo é mais restrito, uma igreja pentecostal onde as pessoas já são mais livres para rodar, para pular e uma demonstração mais corpórea do Espírito. E você vai ter uma denominação que preza mais pelo ensino, outra que preza mais pelas missões, e é o mesmo evangelho. Então você se pergunta, como isso é um evangelho, né? É como se eu falasse assim, vou ensinar a limpeza, mas cada um limpa diferente, com materiais diferentes, mas ainda assim é limpeza. Então, ainda é o evangelho. Mas, como Paulo falou, né, que seja pregado o único evangelho, qualquer outro que não esse, que for pregado seja anátema, então sim, existe um evangelho verdadeiro. E qual é o evangelho verdadeiro? É chegado o reino de Deus. É o puro e simples, a boa e simples nova que Deus quer trazer para nós. Com isso tudo que Deus traz para a gente consegue analisar que muitas pessoas interpretam que para que a gente seja salvo, a gente precisa unir, né, a nossa devoção a Cristo, ou seja, se converter com as nossas obras, e através disso a gente adquire a salvação. O que seria isso? Bom, você foi salvo, então agora você vai ter suas boas obras, embora você não é salvo pelas boas obras, mas a junção disso pode te garantir a salvação. Só que qual é a problemática, entre aspas, disso? A problemática disso é que não tem uma consequência tão grande caso você não cumpra as boas obras, porque a misericórdia dele é grande. E aí, para que as pessoas se apeguem ao evangelho e meio que, entre aspas, na marra, cumpram com as boas obras, por mais que o instinto diga o contrário, elas são colocadas de encontro a inferno. Só que o inferno, essa categoria de condenação, Jesus é o juiz, Deus é o juiz, Jesus é o advogado, você será condenado? É uma forma de leitura trazida, né, de um homem chamado Santo Anselmo, e que ela se colocou muito como uma precursora do evangelho que hoje ecoa ainda pelos tempos modernos e que guia o nosso evangelho, que guia a forma que fazemos as coisas e que evangelizamos. E aí a gente vai estudar um pouco, a gente começa a ler um pouco e descobre que, por exemplo, a Igreja Ortodoxa do Oriente,
que rompeu com a Igreja Católica no ano 1000 depois de Cristo, ou seja, antes mesmo de Martim Lutero, e a gente vai entender o que eles entendiam como o Evangelho. Não estou aqui falando que uma coisa está errada e outra está certa. Estou falando de uma nova forma, de um novo prisma de se olhar para a teologia do mesmo Deus ao qual nós enxergamos e nós vivemos. Nós não acreditamos, nós vivemos. Eles acreditavam que a gente se convertia e seguiam, e a gente segue a Deus, se converte, segue, e tenta fazer o possível para que nossas obras e nossa crença sejam o mais alinhado possível com o céu, para que a gente tenha salvação. Ok, estamos falando de salvação, todos nós queremos. Mas a crença deles, a leitura que eles fizeram da Bíblia, é que, na verdade, o projeto principal não se trata de salvação. Eles chamam, é bem interessante que eles chamam de projeto teose, de tel, de Deus. O que seria isso? É um projeto onde nós estamos aqui não para que alcancemos a salvação após cumprir a jornada na Terra, mas para que pouco a pouco nós tenhamos a natureza de Deus e a salvação seja consequência. Tanto que a gente pode até repetir, depois o versículo que a dona Carolina colocou pra gente, que ele fala muito claramente que Deus, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí no versículo 29 ele continua falando, para que nós sejamos, com ele ali. Vou até pedir para a dona Carolina repetir, por favor, o versículo do Romanos ali, por favor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muito obrigado. Ou seja, para que sejam a imagem do seu Filho, para que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Vejam bem, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Portanto, sendo irmãos, sendo imagem e semelhança para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, o projeto dele, a salvação é uma consequência. A salvação sendo uma consequência, o que muda na nossa vida? Bom, o que muda na nossa vida é que se a gente não falar de salvação em primeiro lugar, e sim de nos tornarmos tal qual a natureza de Deus, também não precisamos falar de condenação em primeiro lugar. Mas a condenação existe? Bom, existe, Logicamente, tem alguma condenação. Nunca diria que não há uma condenação. No entanto, a forma que você entende o Evangelho, ela é uma forma que você, quando vai passar para o próximo, você reflete o amor de Deus, você reflete a misericórdia de Deus. E veja bem, quando você diz que você foi chamado segundo o seu propósito, para que você possa ser semelhante ao Filho, semelhante a Cristo. Veja bem, qual o seu propósito? Aí você vai conseguir entender até mesmo o propósito das suas obras. Porque às vezes a gente se converte, faz as boas obras, mas são só boas obras. Mas cada um tem obras específicas que precisa fazer. Que você foi chamado e você foi escolhido para fazer aquilo. Ninguém faz nada por acaso quando é colocado no exército de Deus. Veja, eu reencontrei, tive o prazer de reencontrar um amigo antigo, o pianista Mauro Roberto, e conversando com ele mandou vídeos para mim. Ele é maestro de um coral ali, de um grupo de 700 pessoas. Mostrou ali o pessoal cantando, e ele ajuda as pessoas que não têm necessidade com vestuário, com alimentos, e isso é um chamado. Você foi chamado, mas aí você pode pensar, eu já me converti, já estou fazendo as obras. A gente não é salvo pela obra, é pela graça. Então qual o problema disso? Por que ver diferente? É porque se você vê diferente e não consegue, através dessa visão, passar para as pessoas que estão para se converter, que essa é uma visão onde você precisa levar muito a sério, o que pode acontecer? Bom, estou convertido, logo estou salvo, me converti, agora é só lutar para fazer as boas coisas. Só que basicamente, como é só você pedir perdão, não existe condenação imediata para um ato imediato. É como se através da conversão e da graça, porque você é salvo mediante a graça, você ganhasse um salvo-conduto para pecar. Então, eu estou salvo, eu canto na igreja, faço o máximo, mas eu errei, eu sou humano.
me irritei com a minha esposa, dei um tapa nela. Sou humano, pô. Me arrependi, pedi perdão a Deus. Aí deu uma exploradinha no meu funcionário, mas ele é meio folgado comigo também. Pô, pelo amor de Deus, né? Isso é o que pode, e muitas das vezes acontece, com as pessoas por causa da visão de não há condenação imediata para um ato imediato, porque você é salvo pela graça, ou seja, você vive pela salvação, você vive já pela consequência e não causa ela na sua vida. Agora, quando você tem uma visão aonde a sua missão na Terra, para o que você vive, é simplesmente transformar a sua natureza para que você fique cada vez mais próximo a se tornar semelhante ao Filho de Deus, as coisas mudam. Porque você não vive para a salvação. A salvação é uma consequência da sua, poderia dizer, como Paulo disse, né, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É como se fosse uma consequência da sua tentativa de imitação. O Paulo ele já dá a letra. Não vivam pela salvação, vivam para imitar a Cristo. É como se ele estivesse falando, a salvação é consequência. E aí você consegue notar isso e você percebe que as coisas são diferentes. Porque eu fiquei confuso achando que era a mesma coisa. E aí você vai ver em Efésios capítulo 1, versículo 4, ele fala assim, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, tudo que Jesus fez por nós, o sacrifício, o sangue derramado, uma coisa que a gente pensando parece até meio doideira. Eu até estava conversando com um amigo hoje, que inclusive está presente na chamada, o Dr. Rony, e eu estava falando para ele que eu, às vezes, lendo o Evangelho, me sinto até meio mal e, com o perdão da expressão, até acho Deus meio doido, porque pensem, né, a nossa visão, não literalmente Deus ser doido, mas olha a nossa visão, né, conseguir pensar, o ser humano é uma coisa, às vezes, tão deplorável. Você vê as coisas que andam acontecendo, você, às vezes, assiste documentários e vê guerras e serial killers e o mal cada vez mais próximo de nós, guerra de facção, guerra política, guerra de tudo quanto é coisa, feminicídio aumentando, violência policial, matando cerca de 25 a 30 pessoas por semana em praticamente todos os estados, e você pensa, caramba, Deus é puro e mandou um ser puro para morrer por isso aqui. Que loucura! Porque a gente não consegue compreender o amor dele. A gente não consegue, vai ter gente, não, a gente compreende, né? Ele é Deus, não. A gente não compreende, é constrangedor. Eu sinto vergonha às vezes de pensar, nossa, não vergonha de Deus, mas eu fico envergonhado, constrangido de pensar que ele se tirou toda a glória, toda a majestade, todo o poder, e desceu para morrer por esse mundo, para morrer por todas essas pessoas. Tudo bem, quem vai ser salvo não é essas pessoas ruins, mas, nossa, ser humano é muito difícil para que a gente não consiga se constranger com o tamanho do sacrifício que ele fez. É um sacrifício formidável, é um sacrifício absurdo. É uma coisa que a gente, vendo, a gente não consegue ter dimensão. E aí a gente pensa, né, vivendo isso, a gente pensa, como a gente pode trazer nossa conduta para viver tal qual essa natureza? Como que a gente consegue trazer a nossa conduta para que a gente tenha uma, entre aspas, diria deificação, né? Como que a gente vai nos tornar mais próximos, mais semelhantes a Cristo, ao Filho de Deus? E isso leva a gente a entender que precisamos achar o nosso propósito na Terra, nosso chamado, a nossa vocação, e entender que acima de qualquer coisa, Cristo nos permite ter uma segurança de que não precisamos nos preocupar com condenação. Por que não precisamos nos preocupar com condenação? Foi isso uma coisa que eu falei para uma das pessoas que estavam me comentando sobre inferno. E eu falei porque a condenação, ela não é para os que tentam e fracassam. Ela é para aqueles que viram as costas.
Mas por que você diz isso? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e por isso todos estão destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Enfim, NVI, algumas outras traduções, elas têm algumas diferenças entre si, mas o sentido ainda é o mesmo. E quando você para pensar numa frase com essa potência, você pensa, caramba, todo mundo está destituído. Uau! Mas Jesus mudou essa história. Jesus mudou essa história. Só que a salvação é para aquele que não se acovarda, para aquele que não vira as costas, para aquele que não volta, para aquele que cai e desiste de levantar. Não. A salvação é aquele que é derrubado 20 vezes e levanta 45. A salvação é para aquele que tá ruim, tá difícil, tá todo mundo lá na frente, mas ele não para de correr. Ah, mas o apóstolo fala para que a gente tenta correr para a gente vencer a corrida. Para a gente vencer a corrida contra nós mesmos. Tem até uma parábola que eu gosto muito, de um escritor russo que eu li esses tempos. Não me lembro bem se era um escritor russo, mas acho que foi nessa coletânea, que fala que um homem chegou para ele e falou para ele correr um campo, falou assim, olha, eu tenho muitos campos aqui, muitos mesmo. Era aproximadamente 9:30 da manhã. Ele falou assim, eu quero que você corra todos esses campos e tudo que você correr, quando você voltar, será seu. Ou seja, se você conseguir correr 10 quilômetros e voltar para mim até antes das 8 da noite, esses campos são seus. Tudo que você correr, eu te dou. Eu vou pedir para que te acompanhe lá do alto, né, de helicóptero, e você vai correr. Ou seja, se você correr 20 quilômetros e voltar, 20 quilômetros são seus. Amém? Amém. E o cara começou naquele pique, 9:30 da manhã, 2h30 ele tinha corrido e era muito campo, ele todo feliz. Nossa, vou sair da pobreza, olha quanta plantação, misericórdia, vou pegar até esses gado, e 2h da tarde, aquele vento, aí o sol começou a ficar mais forte, ele falou, não, beleza, o sol tá mais forte, mas eu não tô nem aí. Tirou a camisa, botou na cabeça, começou a correr, e 3 horas, e vapo, e correndo, e pula a plantação, pula a árvore, desvia de pé de milho, entra no outro campo e vapo, 4:30, 5 horas, começou a escurecer, ele falou, opa, eu tenho que voltar. Começou a escurecer, aquela brisinha fria já começando a bater, ele começa a correr. 6 horas, 6:30, ele começa a correr, desvia de pé de milho, pula vala, espinhal, continua correndo para voltar o mais rápido possível. 7:50 ele já começa a ver o casarão ali, começa, quando falta 5 minutos para ele chegar, aproximadamente, 300 metros do casarão onde ele tem que chegar para falar com o dono das terras, ele tem um infarto e morre. Por quê? Porque ele tentou correr e se superar. Ele tentou correr para conseguir mais do que ele precisava. Ele tentou fazer uma coisa que ele não precisava. Ele não tinha nada. Se ele conseguisse metade do que ele correu, ele já mudaria de vida de modo que da pobreza, com certeza, ele não ia mais reclamar. E às vezes a gente se cobra muito. E quando a gente se cobra muito, a gente falha. Mas é porque eu sou uma pessoa, mas eu xingo, eu fiz não sei o que. Você quer começar no evangelho e em 2 meses ser Jesus? Com o primeiro erro que você tiver, você vai fracassar. Você está 2 anos no evangelho e você se cobra porque você não sabe fazer isso ou aquilo direito, você vai fracassar. Porque você não pode querer correr um campo inteiro e voltar sem você sequer ter treinado para fazer isso. Você vai morrer. E nesse caso, assim como ele, vai morrer sem conseguir a recompensa. É uma palavra dura, né? É uma consequência dura. Mas ele é o homem que fracassou. Ele, somos nós, quando nos cobramos e voltamos para trás, porque queríamos demais. Queríamos, com pouco tempo de evangelho, ser os santarrões. E às vezes até falamos, não, é que isso, é que aquilo. E isso, eu não faço, eu não costumo, não sou desses. Só que a gente sabe como é que é o nosso coração. E aí às vezes nos frustramos por não conseguir chegar naquele nível, nos frustramos por lutar contra as tentações, nos frustramos por tudo que vem contra nós e a gente fala, caramba, como é possível? E a gente desanima, a gente se frustra, a gente às vezes murmura e culpa uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Culpa Deus. A gente é capaz de culpar uma pessoa que mandou o filho dele para morrer por nós. Olha como que o ser humano é lixo. Por isso que eu falo que é constrangedor quando a gente para pensar no que ele fez por nós, no sacrifício que ele fez por nós. A gente, quando murmura, eu me peguei pensando nisso. A gente consegue murmurar contra um Deus que deu o Filho para morrer por nós.
Caramba! Que barbaridade que o ser humano é capaz de fazer. Sério. Eu me envergonho da raça humana às vezes por isso. Mas ele sabe de todas as coisas e o amor dele é tão absurdo, tão escalafopêndico que não tem como, né? Não tem como a gente entender, compreender. A gente às vezes pensa, não, a gente compreendo, estou com um amor tunadão, meu amor tá lá no alto, amor potente, mas você não conseguiria fazer 0,1% do que Deus fez. Uma pessoa te ofende, te bate, entre aspas, te trai e você já sente raiva, já guarda rancor, já guarda mágoa. O amor de Deus, ele não tem isso. Ele é um amor muito puro, ele é um amor muito pleno, ele é um amor único. Né? Ele é um amor tão grande que quando ele está em nós por meio do Espírito Santo, a Bíblia diz que nós sentimos a paz que excede todo o entendimento. Ou seja, é uma paz que quando não temos, tentamos entender e não conseguimos. É a paz que a gente vê uma moça no enterro após acabar de perder o marido dela e ela, sem estar chorando, sem estar enlouquecendo, falar, ok, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, e está com todos ali, louvando o nome de Cristo, na cerimônia. E você pensa, como que essa mulher com 15 anos de casada não está derramando uma lágrima? Que o ser humano às vezes até pensa, tá atacando-lhe um chifre. Mas não, é a paz que excede o entendimento. O ser humano comum não tem como compreender. O ser humano sem o Espírito Santo, sem essa paz, não consegue entender de onde nós tiramos essa paz. O ser humano que não foi apresentado devidamente ao Espírito Santo que desceu dos céus, ele não consegue compreender de onde vem essa paz. Por isso que eu acho que eu me encantei com essa visão aonde precisamos estar mais próximos de nos tornarmos segundo a natureza de Cristo, para que a salvação seja uma consequência, e não lutarmos pela salvação para que no céu sejamos semelhantes a Ele, igual a leitura que estamos acostumados a ler. Na verdade, a ordem é ao contrário. Vou pedir para Dona Carolina soltar um outro versículo, ele é em João 17, Evangelho de João, capítulo 17, os versículos do 20 ao 26, antes de Jesus ser crucificado, é a oração que ele faz, chamada oração sacerdotal. Ela é nomeada pela teologia como oração sacerdotal, e é uma oração onde ele ora por ele, depois pelos discípulos, depois para nós, que ainda seríamos as pessoas que iam crer nele. E ele deixa muito claro nessa oração o que ele quer para nós, o que é a forma que ele nos vê, a predestinação que ele tem para aqueles que o aceitam. Vou pedir para que ela compartilhe, por favor. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Olha que lindo. Sério, olha que estapafúrdio. Caramba, é absurdo. É muito absurdo. E nós, comunidades, como filhos de Deus, ele fala, né? Ele nos ama como Deus amou ele. Gente, olha a potência desse amor. Olha a potência desse amor. E que a gente cada vez possa ter isso no nosso coração, que a gente possa cada vez cultivar isso em nosso coração, porque não é algo fácil. É uma das coisas mais difíceis de se cultivar. É uma das coisas mais difíceis para que a gente lute, para que a gente tenha dentro de nós. Porque toda vez que nós falamos de salvação, as pessoas elas entendem que falamos de salvação porque estão condenadas. Falamos de salvação porque queremos apontá-las a alguma coisa. E na verdade, a gente precisa apenas que elas conheçam o nosso Deus. Que elas conheçam que Ele
ama. Conheça que o amor que ele tem por Cristo e teve desde antes da fundação do mundo é o mesmo amor que tem por nós. Isso já é o suficiente para que pelo menos se abra uma abertura para que a gente consiga pregar de um modo mais suave para essa pessoa o evangelho de que é chegado o reino dos céus. Para que a gente possa falar para ela que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Não estamos falando de se você tentar e não der, vai dar ruim. Não. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Isso é tremendo, porque a gente não consegue nem saber quem está em Cristo. Porque ele nos escolheu com um amor tão absurdo que por mais que ele tenha falado, por exemplo, quem crê em mim e for batizado será salvo, ele salvou um ladrão numa cruz sem critério nenhum. Então você imagina o carão que a gente teria para julgar quem vai para o céu ou quem não vai? Não faz sentido. E hoje a gente se coloca e se vê, às vezes até deixando de pregar o evangelho ou não indo na mão de que precisamos fazer diferente do que se faz hoje em dia por causa de pessoas que nos permitem olhar para outras com maus olhos, né? Por exemplo, eu comentei na minha célula que eu participo que a gente não está preparado para ser cristão. E aí a líder me perguntou, por que você diz isso? Eu falei, porque se uma pessoa rouba sua casa, faz sua mãe de refém, agride vocês todos, e daqui a 5 anos ele é solto, se converte e entra na sua casa para congregar, nós não estamos preparados para exercer o amor que Cristo exerceu. Não estamos. E isso falando de uma coisa simples, pode ser coisa pior. E é isso que ele espera de nós. E se converter apenas fazendo boas obras e evitando beber, evitando falar palavrão, evitando sentar na roda dos escarnecedores, não nos prepara para estar no mesmo ambiente que um agressor, que um molestador, que uma pessoa que cometeu qualquer destas coisas, que se converteu e precisa conviver conosco para que a gente o ensine sobre amor. Não nos prepara. Por isso que, para mim, é tão encantador entender que, em primeiro lugar, precisamos prezar por tentarmos ter da melhor forma possível a natureza de Deus. A natureza qual é? A identidade. A identidade de Deus é o amor, a justiça, a misericórdia. Uma misericórdia tão grande que é constrangedora tentar compreender. Para que a salvação não esteja nem no nosso vocabulário. Ela seja uma consequência. Para que a gente não siga o evangelho nem por interesse. Porque às vezes a gente segue Deus, né? Porque não quer ir pro inferno. Ih, já vivi isso aí, tá? Sou culpado. Quando me converti, falaram muito de inferno, lago de enxofre. Falei, epa, não quero ir pra esse bagulho não. Vamos ir pra igreja porque, né? Quero ficar queimado, virar torresmo não. Minha conversão primeira foi essa. E posso falar para todos que estão ouvindo, isso não é conversão. Uma pessoa que se converte por isso não aguenta uma tortura para que tenha que negar o nome de Jesus. Ela cede, ela nega, ela morre e aí sim, ela é condenada. Então, eu gostaria de falar com todos que estão aqui, todos que vão nos assistir online, que se por acaso a mensagem de hoje tenha revelado alguma coisa nova para vocês, esse evangelho por um novo prisma, por uma nova perspectiva, tenha tocado no coração de alguém e por meio dessa palavra você tenha sentido a vontade de reconciliar os seus laços com Cristo, você que às vezes conheceu e se deparou com a face às vezes preconceituosa do evangelho, com a face julgadora do evangelho, com uma face desagradável, seja lá qual modo possa ter sido, esse não é o evangelho, essa é uma leitura do evangelho. O evangelho é que é chegado o reino de Deus e a palavra tem suas diversas interpretações. Existe até uma frase, não me lembro se é do Irineu de Lyon, não tenho certeza que ele fala, a palavra de Deus, quando é distorcida para seu meio próprio, deixa de ser palavra de Deus e se torna palavra do diabo. Em qual contexto ele usa isso? Ele usa isso no contexto de o diabo citou Salmos para Jesus. Não era Deus falando com Jesus, mas era a palavra do próprio Deus. Então, que você possa entender que às vezes se você se deparou com algo que não te agradou,
que não foi edificante, que te magoou, te colocou para baixo, fez você sentir menor, indigna da presença, indigna de servir a Cristo, que você possa reconsiderar. E você que não conhece, que você hoje possa abrir seu coração para conhecer a Cristo, dar uma chance para esse Jesus que te ama tanto, que independente do que você possa ter feito na sua vida, Ele está de braços abertos para te receber. E ratifico, como sempre falo, não estou falando de receber num templo, numa igreja. Não. Até porque Paulo viveu metade do seu ministério preso, sem ir em igrejas que foram fundadas até mesmo por ele. Nem por isso ele perdeu a salvação. O próprio Jesus falou para a samaritana que não era em montes nem em templos que encontrariam a Cristo, a Deus, encontrariam aqueles que o buscassem em espírito e em verdade. Então, se você tem vontade de entregar seus caminhos, sua vida a Jesus, ou se reconciliar, vou fazer uma oração. Peço que você repita o começo e depois a gente faz uma oração para encerrar, tá bom? Quero que você fale eu, diga o seu nome, aceito Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Entrego a Ele todo o meu corpo e toda a minha alma. Que Ele hoje seja governador de mim e de todos os meus caminhos. Amém. Passamos uma oração para que a gente possa terminar essa pregação de hoje. Senhor meu Deus, desde já agradeço pela honra de trazer mais uma palavra. Louvado seja o Teu nome por me permitir ser usado pelo Teu Espírito Santo. Louvado seja o Teu nome por mais um dia estar aqui, Pai amado, por poder transmitir a Tua mensagem para aqueles que não Te conhecem. Peço a Ti, Deus, que o Senhor receba todos aqueles que porventura tenham se reconciliado, porventura tenham aceitado o Teu nome, mesmo aqueles que não falaram em voz alta, ou pelo ambiente que estavam, ou por algum receio, ou aqueles que estão com dúvida, mas até se arrependeram de não ter falado. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece o coração daqueles, inclusive, que estão convertidos e tiveram um insight assim de diferente através desse evangelho, dessa palavra. Que o Senhor os aceite. Que o Senhor purifique o coração daqueles que estejam com dúvida. Que o Senhor purifique o coração daqueles que foram magoados, que foram chateados pelas diversas faces ruins de leituras más do Teu evangelho. Porque não é o que o Senhor quer. Peço a Ti, Deus, que cuide deles como o Senhor cuida de nós. Que o Senhor permita com que eles vejam, Pai amado, o Jesus que eu vejo. O Jesus que tem uma paz que excede todo o entendimento. Que vejam em Ti um Deus que é tão misericordioso, que mesmo o ser humano sendo o ser de maior atrocidade possível, o Senhor se desvinculou da Tua pureza através do Seu Filho Jesus e morreu e ressuscitou por nós, para que pudéssemos ter a vida eterna por meio da transformação da nossa vida em uma natureza divina. Agradeço a Ti, Pai amado, por ter me colocado mais uma vez aqui para pregar. Agradeço essa honra. Me sinto muito honrado de ter tido essa inspiração, porque creio que nada foi de mim, tudo foi do Teu Espírito, e que Teu discernimento possa agradar no coração de cada um, para que nenhuma palavra seja mal entendida, mal interpretada, porém sejam todas conforme a Tua boa vontade, para que possam reter tudo aquilo que é bom, Pai, tudo que é aproveitável. Assim Te agradeço, desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém.